Fé e obras, afinal de contas, essas duas coisas são amigas ou são inimigas? O objetivo desse vídeo é mostrar que existe uma relação entre fé e obras e que essa relação é amigável, é como se fossem irmãs. Não existe uma inimizade entre fé e obras, como a maioria dos protestantes pregam por aí. A maioria dos evangélicos pregam que nós somos salvos unicamente pela graça, e isso é correto, não estou dizendo que é errado. Somos salvos única e exclusivamente pela graça. Só que o problema da maioria deles é o seguinte: porque somos salvos pela graça, eles rejeitam praticamente a lei. Eles dizem que rejeitam a lei, já que somos salvos unicamente pela graça. E será que isso é certo? O apóstolo Paulo diz que rejeitamos a lei pela graça, pela fé. Ele diz: não, de modo nenhum, antes confirmamos a lei. Ou seja, o apóstolo Paulo não é como a maioria dos evangélicos de hoje, que por aceitar a graça rejeitou a lei. Não, ele diz: não, a gente confirma a lei. Porque ele disse que eu não conheceria pecado se não fosse a lei ter me mostrado o pecado. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia harmonizar as duas coisas. O apóstolo Paulo, ele sabia harmonizar lei e fé. Não era como muitos crentes de hoje que, por causa da fé, eles abandonam ou rejeitam ou desconsideram totalmente a lei de Deus. Alguns chegam mesmo até a dizer que o Velho Testamento não vale mais nada. Aí complica. Porque o próprio Jesus deixou bem claro: não penseis que vim revogar ou destruir a lei. Antes eu vim cumprir e ensinar. Porque qualquer que rejeitar um destes mandamentos e ensinar os homens será chamado mínimo no reino dos céus. Então, Jesus já falou: não, eu não vim mexer com lei. O apóstolo Paulo disse: não, a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas os cristãos modernos, eles rejeitam a lei de Deus porque dizem que a fé unicamente é o suficiente. É claro, nós somos salvos pela graça por meio da fé, mas isso não significa rejeitar a lei de Deus, porque a lei de Deus é o padrão, é o caráter de Deus. Se você quiser ser semelhante a Deus, o caráter de Deus está revelado na sua lei. A lei, ela não tem salvação para nos dar, mas a lei, ela é como um espelho que mostra a nossa real situação. A lei, ela te mostra onde você está errando, onde você está equivocado, e evidentemente quando você percebe a sujeira em um espelho, você recorre à água. E a lei funciona como esse aio, ou esse espelho, que nos mostra o que é errado, o que é certo. E nós recorremos a Jesus, que é a água da vida, que nos purifica, que nos lava. Mas se você rejeita o espelho, você nem vai se dar conta que você está sujo. Imagina, alguém que se arrumou e tem uma sujeira no rosto, no olho, mas ele não olhou no espelho, ele não vai perceber. Portanto, ele nem vai sentir a necessidade de ir até a água, porque ele não vai saber que está sujo. Então, veja como é complicado o ser humano rejeitar a lei de Deus. Quando ele rejeita a lei, logicamente ele não vai sentir necessidade de um Salvador, que é Jesus Cristo. Portanto, quem rejeita os mandamentos de Deus, é até meio contraditório ele dizer que é salvo pela graça. Porque afinal a graça vai salvá-lo do quê? Porque a Bíblia diz que o pecado é transgressão da lei. Ou seja, para o pecado existir, existe uma lei que você transgride ela, que você desobedece ela. Se essa lei deixa de existir, o pecado também deixa de existir. E sem pecado você não precisa de um Salvador. Você percebe aí o problemão que os cristãos criam quando eles rejeitam a lei de Deus? Espero que você não seja um desses. Jesus deixou claro, ele falou que se você me ama, você guardará os meus mandamentos. E ele disse que os meus mandamentos não são pesados, não são penosos. E você me pergunta, quais são os mandamentos de Jesus? Os mesmos mandamentos de Deus. Deus escreveu 10 mandamentos. E Jesus não veio e escreveu outros 10 diferentes. Não, os mandamentos de Deus são os mesmos mandamentos de Jesus. Afinal de contas, Jesus disse que ele e o Pai são um. E a Bíblia diz em João que todas as coisas foram feitas por meio dele, ou seja, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isto é, quando Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra e deu para Moisés, pode-se dizer que ali era Jesus que estava fazendo, porque tudo que Deus fez era Jesus que estava fazendo juntamente com ele. Quando foi criar a terra, Deus falou, a terra, o ser humano, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então esse façamos não era Deus sozinho que estava fazendo, era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando foi fazer a lei de Deus também, ali estava a Trindade, ali estava a divindade. Portanto, dizer que Deus fez uma lei e Jesus fez outra é totalmente contraditório, é antibíblico. E Jesus veio para reforçar os mandamentos do seu Pai, que a maioria das pessoas da época de Jesus já estavam desobedecendo. E hoje, a maioria das pessoas também desobedece. Há pessoas que chegam mesmo a dizer que nós não precisamos guardar os mandamentos de Deus porque os mandamentos são uma maldição. Não.
maldição sobrevém sobre aquelas pessoas que insistem em desobedecer a Deus. Imagina só, se eu cometo uma infração no trânsito e eu sou multado, eu estou pressionado pela lei, eu estou sob a lei, eu estou condenado pela lei. Mas se você é um motorista que você anda correto, que você não recebe infrações, você está sempre atento a todas as regras, a lei não vai te condenar, porque você está livre da lei, porque você está dentro da lei, você obedece à lei. Então, uma pessoa que é fora da lei, que é anti-lei, esse sim, é fácil ser condenado, ser multado, ser prejudicado. Mas aqueles que estão obedecendo à lei, eles estão livres da condenação da lei. Então, estar livre da lei é estar obedecendo, é estar de acordo com ela, porque senão nós vamos estar fora da lei e nós vamos ser enquadrados em pessoas desobedientes, pessoas que vivem fora das regras estabelecidas. E eu pergunto para finalizar para você, se Deus escreveu 10 mandamentos, Ele quer que você guarde quantos? 9, 8, 7? Não, os 10. E por que a maioria dos cristãos hoje aceitam 9 mandamentos, mas rejeitam o quarto, que é sobre o sábado? Eu pergunto, Deus escreveu 10, Ele quer que guardemos só 9? Pense com você, tem uma coisa errada aí. Deus falou que o casamento é entre homem e mulher. As pessoas hoje dizem que pode ser entre mulher e mulher, homem e homem, tanto faz. Deus falou que era o 7º dia para ser guardado. As pessoas dizem que é qualquer um. Tem erro aí. As pessoas insistem em contradizer o que Deus deixou bem claro na sua palavra. Que você aceite a Jesus e aceite os seus mandamentos para você viver uma vida de acordo com a vontade do Pai Celestial. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos salvos pela graça. E quando nós aceitamos os mandamentos de Deus e decidimos guardá-los, nós estamos demonstrando que amamos a Jesus Cristo. Porque amor que é manifestado só em palavras não é amor verdadeiro. Mas amor que é prático, que é obediente, é o amor real. A Bíblia diz para a gente amar não somente em palavras, mas em atitudes. E a Bíblia diz que aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Em outras palavras, a Bíblia diz que aquele que rejeita a lei, até a sua oração é abominável. E Deus fala, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as águas. Deus abençoe você. Jesus e a sua lei andam em comum acordo. Rejeitar a lei de Deus é dar um passo largo para ser enganado por Satanás. Deus abençoe sua vida.